E aí, galera? Estou gravando mais uma aula para Grandes Altitudes de História. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre imperialismo, também conhecido como neocolonialismo. É um assunto muito importante porque ele tem implicações diretas no mundo atual e também porque foi a principal causa para a Primeira Guerra Mundial. Então é um assunto muito relevante. Então, vou explicar um pouco do contexto e de como funcionou o imperialismo em si. O contexto era de Segunda Revolução Industrial, século XIX, e os países europeus estavam desenvolvendo suas primeiras indústrias, tirando a Inglaterra, que já tinha desde a primeira Revolução Industrial. E qual é a questão do imperialismo? Os lucros do capitalismo industrial precisavam ser investidos em lugares fora da Europa, porque, caso contrário, aconteciam crises de superprodução, como, por exemplo, a mais famosa é a crise de superprodução que teve na Alemanha em 1873. Por que elas aconteciam? Porque os grandes lucros que se extraíam das indústrias só podiam ser reinvestidos dentro do próprio país. Então, isso aumentava a produção, mas naturalmente o mercado consumidor para esses produtos não acompanhava esse crescimento. Então, era necessário expandir, era necessário investir esses lucros em lugares fora da Europa. E que lugares foram esses? A Ásia e a África. É importante perceber a diferença do imperialismo para o colonialismo tradicional ibérico, né, do século XVI, em que as metrópoles simplesmente extraíam as riquezas naturais da colônia e vendiam produtos manufaturados. No imperialismo é diferente, é um investimento. Vou usar como exemplo uma coisa que foi muito comum. Por exemplo, a Inglaterra abriu a filial de uma indústria na Índia. Ao fazer isso, ela vai criar um mercado consumidor lá na Índia, ela vai conseguir uma mão de obra muito barata e, dependendo do que for a indústria, ela vai ter matéria-prima ali na própria região barata. Então, perceberam a diferença? É um investimento, abrir uma fábrica na Índia. É importante ressaltar que ele se deu só na Ásia e na África e não na América, por causa da doutrina Monroe do governo americano, da América para os americanos, então, que afastou a influência europeia. Quem exercia poder pela América eram os Estados Unidos. Essa imagem que eu botei aí do lado mostra como se deu a divisão da África pelas potências europeias. Tiveram várias reuniões para determinar como seria essa divisão, mas a Conferência de Berlim, em 1885, oficializou essa divisão e adicionou territórios para a Alemanha e para a Itália, que tiveram unificações tardias. Lembrando que a Conferência de Berlim acabou resultando em muitas tensões entre as potências, que foram importantes para escalar até a Primeira Guerra Mundial, mas a gente não vai comentar sobre isso nessa aula. Eu quero comentar sobre a influência que essa divisão teve no mundo de hoje. Porque, assim, vocês podem observar os territórios aqui, qual território era de cada país. Vou pegar, por exemplo, aqui, o Sudão. Tá? Isso aqui, o Sudão era francês, uma colônia francesa. Quando as potências europeias sentaram numa mesa para decidir que território seria de quem, eles não tomaram em nenhum momento como fator a cultura local. Eles não se importavam com quem viviam aqui de forma nenhuma. Então, eles dividiram aqui com fronteiras naturais, fizeram seus acordos, não se importando nos povos que viviam aqui. Então, eu vou pegar como exemplo o Sudão aqui, mas isso aconteceu em muitos lugares. Você tinha dois povos diferentes, que são povos rivais, povos que travavam guerras históricas, que se odiavam, e depois que a França chegou no Sudão, falou: isso aqui agora é o Sudão, e tá todo mundo sob meu comando. Por que isso causa problemas atuais? Quando você teve a descolonização dessas colônias, agora no século XX, 1950, 60, até 80, esses países ficaram independentes, aqui no caso o Sudão, e aí começaram guerras civis por toda a África, guerras civis
muito sanguinárias, porque dois povos que historicamente se odeiam e são rivais estavam reunidos em um mesmo país. É por isso que hoje em dia o Sudão virou Sudão do Sul e Sudão, porque depois de anos de guerra civil com milhares e milhares de mortos. Lembrando, isso aconteceu em vários países da África, várias guerras civis. Isso é um resultado de como ocorreu essa divisão. Só para comentar também, é importante, os territórios podiam ser colônias, protetorados ou áreas de influência, né? Sendo as colônias onde o país exerceria mais poder, protetorados abaixo de colônia, e áreas de influência, simplesmente a potência europeia ela financiaria um governo que defenderia seus interesses. As potências europeias tinham uma justificativa para o imperialismo, apesar de todos os interesses econômicos. Era a tal da ética civilizatória, que dizia que os povos africanos, asiáticos, árabes eram inferiores, eram selvagens, eram bárbaros, e que era dever da civilização europeia avançada levar a cultura deles e a civilização para esses povos. Você tinha até mesmo teorias pseudocientíficas afirmando que esses povos eram cognitivamente inferiores e que eles nunca conseguiriam atingir a civilização, a cultura europeia sozinhos, né? Então seria o dever dos europeus levar essa cultura até eles. Eles acreditavam nisso. Nessa imagem aqui, uma propaganda, né, a favor do imperialismo, você tem a figura da República Francesa, né, chegando aqui para os povos muçulmanos, negro-africano, asiáticos. Aqui o escudo escrito Progresso, Civilização. É uma imagem que reflete bem o que era essa justificativa. Comentando um pouco sobre a Belle Époque, que aconteceu no final do século XIX. Foi um período de rápido desenvolvimento tecnológico e cultural que foi financiado pelos grandes lucros que as potências tinham pelo imperialismo. Era uma grande euforia na Europa. Era um período que teve desenvolvimento tecnológico, cultural, massificação de cultura, e era um sentimento de euforia justamente porque era tanto lucro vindo do imperialismo que era um sentimento de crescimento ininterrupto. Era só desenvolvimento e crescimento. Então, a sociedade europeia aproveitou desses lucros dessa forma, e a própria cultura produzida nessa época divulgava o sucesso do imperialismo. Peças de teatro, né, livros, os primeiros filmes foram produzidos nessa época, e isso divulgando justamente o tamanho que o Império Francês e Inglês alcançou, né? Eles divulgando realmente o sucesso do imperialismo. Nesse slide eu vou comentar um pouco sobre como as potências europeias afirmavam o seu poder em relação ao imperialismo. Aqui na esquerda tem uma foto de uma caça a um tigre, porque a caça a animais exóticos era muito comum e era uma forma de mostrar até onde o império chegou, né? Olha só até onde o Império Francês, por exemplo, alcançou. Nós dominamos até mesmo a natureza, né? Caçando tigres, caçando elefantes, leões. Era uma forma de esbanjar o tamanho do império. Aqui na direita é uma imagem muito impactante, uma prática que aconteceu na Europa até os anos 50, há 70 anos atrás, de zoológicos humanos. Esses países europeus levavam pessoas de culturas que eles consideravam exóticas, pessoas das culturas dos lugares que eles dominaram, e botavam em jaulas, em zoológicos, como se fossem animais na Europa, e as pessoas iam visitar, justamente para conhecer as culturas exóticas que o Império dominou, né? São os horrores do imperialismo que você vê nessas duas fotos, e é assustador pensar que zoológicos humanos foram uma realidade até 70 anos atrás. Aqui eu vou comentar um pouco sobre o Congo belga, que era uma colônia da Bélgica, sob o comando desse rei aqui, o Leopoldo II. Aqui no primeiro slide, para vocês verem, era essa parte amarela aqui, ó, bem no centro da África. É a colônia que teve as maiores atrocidades, pode-se dizer assim.
Eu comentei antes que essas regiões podiam ser colônias, protetorados ou áreas de influência. Mas o Congo belga era um caso particular. Ele era uma propriedade privada do rei Leopoldo II. E nessa região, eles podiam fazer o que quisessem com a população, né, para extrair o que eles quisessem, né, em relação às plantações, a extrativismo da natureza. E, assim, aqui tem uma foto, né, dos trabalhadores presos. Existem fotos muito pesadas sobre o Congo belga, que eu não botei no slide por causa das diretrizes do Instagram. Se vocês quiserem pesquisar no Google Imagens, tem lá. Porque, assim, trabalhadores que não atingiam as metas de colheita ou de caça que eles tinham que fazer, perdiam a mão, perdiam o pé, matavam os filhos. Com certeza foi a colônia com as maiores atrocidades. Foi o Congo sob o comando desse cara aqui. Eu não botei as imagens, mas no Google Imagens vocês podem achar. Lembrando que nessa aula eu comentei só sobre o imperialismo europeu do século XIX, mas existem outras potências imperialistas, como os Estados Unidos, principalmente com a política do Big Stick, o Japão com a Revolução Meiji, mas aqui para finalizar eu reservei um slide para falar do imperialismo cultural. O imperialismo cultural é como o imperialismo acontece hoje. Hoje não é mais necessário dominar militarmente, não é mais necessário estabelecer colônias para lucrar. Isso é algo da fase do capitalismo industrial. Na era do capitalismo informacional que nós vivemos hoje, a dominação se dá de forma cultural. Para entender isso, tem essa frase do Milton Santos, o geógrafo brasileiro, que a globalização é o estágio final do imperialismo. Isso quer dizer que a cultura das potências ocidentais, né, principalmente os Estados Unidos e a Europa, ela se sobrepõe à cultura dos outros países. Hoje isso é tão forte que acaba sendo natural. Então a gente nem percebe tanto. Mas a cultura das potências ocidentais está no mundo inteiro, em todos os países. Essa charge é interessante porque tem os personagens da Disney invadindo militarmente, né? É uma charge, mas retrata próximo da realidade. Os lucros que as potências antigamente buscavam fazendo colônias, hoje elas buscam com a dominação cultural. É a cultura das potências em todo o mundo, esmagando as culturas locais, né? E até mesmo, muitas vezes, os próprios locais conhecem muito menos a sua própria cultura do que a cultura das potências como os Estados Unidos e a Europa. Bom, isso foi tudo que eu queria falar. Espero que tenham gostado da aula. Até a próxima.